Fala galera, beleza pura, tranquilidade? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando com relação a cálculo de força resultante, operações vetoriais, e vamos trabalhar com triângulo não retângulo, ou seja, aplicaremos aí lei de seno e lei dos cossenos, tá? O que precisa ser compreendido ou relembrado com relação na física? A força, o que precisa ficar claro é que a força para a física é um conceito entre a interação de dois corpos, eles estando em movimento ou não. As forças, elas são grandezas vetoriais, portanto elas precisam ser definidas de acordo com o seu módulo, com sua direção e com o seu sentido. Então o módulo nada mais é do que a intensidade do esforço realizado. Isso é o módulo. A direção é a reta, que pode ser vertical ou pode ser horizontal, mas que move essa força. E o sentido é o lado para onde esta força está sendo aplicada, se é para cima, para baixo. Então são esses três pontos: módulo, direção e sentido. Tudo bem? De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a grandeza de força ela é através do quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. No entanto, costumamos utilizar a grandeza de Newton, que é uma bela homenagem a um dos maiores físicos aí de todos os tempos, que é Isaac Newton, ok? E se formos falar de Newton, a gente pode mencionar a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Podemos falar sobre a segunda lei de Newton, que nada mais é do que princípio fundamental da dinâmica, onde nós aprendemos que a força resultante nada mais é do que massa vezes a aceleração, que também por sua vez a força-peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. É a terceira lei de Newton, que fala sobre o princípio da ação e reação. Tudo bem? Falando sobre a força resultante, nós temos alguns casos que podem vir a acontecer, como por exemplo, primeiro caso, que são as forças com a mesma direção e o mesmo sentido. As forças elas estão atuando para a mesma direção e para o mesmo sentido. Nessa situação, a nossa força resultante ela vai ser a somatória dessas forças. Esse é o primeiro caso. O segundo caso que pode vir a acontecer é quando as forças elas são perpendiculares, ou seja, nós temos uma imagem aí que nos mostra aqui, uma força perpendicular a outra formando um ângulo de 90 graus. Uma vez que forma esse ângulo de 90 graus, algo nos vem à cabeça. O que será? Pitágoras, é lógico, com outras letrinhas na equação, mas a ideia é a mesma. Ou seja, essa linha azul, essa reta azul é a nossa força resultante, e para encontrá-la, uma vez que as forças são perpendiculares, nós vamos aplicar força resultante ao quadrado vai ser igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Beleza. Temos também o terceiro caso, que esse terceiro caso são quando as forças ela tem a mesma direção, no entanto os sentidos são opostos. Ela tem a mesma direção, no entanto sentidos são opostos. Para calcular a força resultante numa situação dessa, nós temos que a força resultante vai ser igual a força 1 menos força 2. Fácil, tranquilo. E para finalizar, o quarto caso, na maioria das vezes chamado de caso geral, para a resolução desse caso é quando envolve triângulos não retângulos, que daí precisamos aplicar a lei dos senos e lei dos cossenos. Envolve também a regra do paralelogramo.
A regra do paralelogramo, pessoal, para quem não se lembra, nada mais é do que, imagine essa imagem, eu tenho um guindaste e duas forças aplicadas no cabo de aço aqui, ó, no cabo de aço que está içando essa, acredito que seja uma locomotiva, um vagão, mas enfim, eu tenho duas forças aqui, ó, atuando. A regra do paralelogramo nada mais é do que traçar duas paralelas referente às forças que estão atuando num ponto. Por exemplo, eu tenho a força F1, uma força paralela a essa seria essa daqui, ó. Essa é a paralela da força F1. A força F2 é a mesma coisa. Eu traço uma outra paralela da força F2. Essa é a nossa regra do paralelogramo, traçando uma reta do ponto inicial das forças até onde as retas das paralelas que nós traçamos se encontram, é chamado da nossa força resultante. E para encontrar essa força resultante, uma vez que o triângulo ele é não retângulo, entra a lei de cosseno e as leis do seno. E a lei do seno, ou melhor, desculpa, a lei do cosseno, ela nos mostra duas maneiras de se calcular essa força resultante. Uma delas é a força resultante ao quadrado vai ser igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado mais 2 vezes força 1 vezes força 2 vezes o cosseno do ângulo. Ângulo esse que estará informado na imagem. Perfeito? E a outra situação que pode vir a ser utilizada também é força resultante ao quadrado, que é igual a força 1 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado, menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno do ângulo. Percebam que o que muda da primeira para a segunda equação aí é o sinalzinho de mais. Esse aqui, ó, aqui está o sinal de mais na primeira situação e na segunda situação está um sinalzinho de menos. Tá, se as duas situações elas são possíveis para encontrar a força resultante, quando que eu vou utilizar uma ou quando eu vou utilizar outra? Tudo vai depender do triângulo que você pegar como informação. Eu vou trazer um exemplo para que a gente possa praticar isso, mas para efeito de informação, quando você for usar a primeira equação, você vai utilizar o ângulo interno às forças, né? O ângulo interno. Eu vou mostrar na próxima imagem o que vem a ser esse ângulo interno. E quando você querer usar a segunda, equação, que é essa aqui de baixo, você deverá utilizar os ângulos complementares às forças aplicadas. Isso é apenas conceito, a gente vai colocar um exercício em prática para ficar melhor e mais claro, tá? Lei dos cossenos, perfeito. E temos também a lei dos senos, que é idem à lei dos cossenos, porém com a seguinte equação. Nós temos um triângulo, não um retângulo, tá? E a lei dos senos nos diz que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de beta e C sobre seno de φ. Então, nada mais é do que, dependendo do exercício que você vier a se deparar, você vai olhar o exercício e poderá usar uma dessas relações para calcular seja o ângulo, seja um cateto, ok? Então, mas por que eu preciso descobrir o ângulo? Porque não basta você apenas descobrir o módulo. Lembre-se, você precisa descobrir a direção e o sentido. E para que você descubra a direção e o sentido, você precisa do ângulo também. Vou trazer um exercício para que a gente possa entender quando utilizar uma ou quando utilizar outra equação. Mas reforço, qualquer uma das duas, desde que você aplique corretamente o valor do ângulo, vai chegar no mesmo resultado final. Imagine que eu tenho esse exemplo, né? E as duas forças atuam sobre o parafuso A. Então está aqui o nosso parafuso A.
determine a sua resultante. O que nós precisamos observar? Que nós temos uma força chamada de Q, que tem 60 newtons, uma força chamada de P, que tem 40 newtons, e entre a nossa linha de base aqui, a nossa linha de referência, até a força P, eu tenho 20 graus. No entanto, entre a força P e a força Q, nós temos 25 graus. Se imaginarmos, né, que nós temos que traçar um paralelogramo, ou seja, uma paralela da força P e uma paralela da força Q, ele vai ficar da seguinte forma. Primeiro passo, traçar as paralelas e depois a linha resultante. Então percebam o que eu falei, ó. Eu tenho a força P, eu tenho a força Q. Essa linha tracejada que eu estou passando aqui agora, nada mais é do que a nossa paralela da força Q. E essa que eu estou passando nesse exato momento é a paralela da força P. Percebam que do ponto inicial até onde as paralelas se encontram, será a nossa resultante. Então o primeiro passo para ficar claro é você traçar as paralelas e depois a resultante, para que você consiga enxergar aí o ângulo que você irá utilizar. Uma vez traçadas as paralelas, pessoal, e é aqui que nós precisamos identificar os valores dos ângulos, tá? Para saber qual equação você vai usar, com sinal positivo ou com um sinal negativo. O que a gente precisa entender é que a somatória de todos os ângulos dentro dessas forças aqui que estão sendo aplicadas, ela tem 360 graus, ok? Então se eu tenho 25 graus da minha força Q até a minha força P, significa que na outra extremidade eu também tenho 25 graus, perfeito? Então se eu tenho 25 graus aqui e 25 graus aqui, totalizam 50. Se uma circunferência completa tem 360 graus, eu pego 360, tiro 50, que é o da parte de baixo, e esse aqui da parte de cima, nos sobram 310. Se dividirmos os 310 por 2, por que por 2? Porque eu tenho essa parte do ângulo complementar em cima e embaixo. Então se eu pegar essa sobra e dividir por 2, nos dará o valor de 155 graus. Ou seja, se você decidir usar o ângulo complementar, você deverá utilizar o ângulo de 155 graus. Ah não, quero usar o ângulo interno, que eu chamo de interno. Eu tenho que utilizar o ângulo de 25 graus. Então é essa identificação dos ângulos que você precisa fazer, tá? É essa linha de raciocínio para você descobrir qual é o valor do ângulo complementar. Então nesse caso aqui desse exemplo, é 155 graus o ângulo complementar. Então indo para o segundo passo agora, nós vamos pegar uma parte desse paralelogramo, né, tanto faz a parte de cima ou a parte de baixo, e preencher as informações nele. Então nós temos o ponto a força P, e essa daqui é a força Q. Perceba que os valores estão atribuídos e é a nossa força resultante que nós precisamos descobrir. Percebam que da parte da nossa linha da referência aqui, ó, ela puxa um ângulo até a nossa força resultante. Por quê? É esse ângulo que nós precisamos descobrir no final para saber a direção e o sentido dessa força, ok? Então nós precisamos descobrir no final esse ângulo alfa. E uma vez identificados os ângulos, repito, você vai adotar um ângulo e aplicar na equação. Só tomem cuidado para usar a equação correta. Vou pegar o ângulo de 155 graus. Eu vou usar a equação com sinal positivo ou a equação com sinal negativo? Então é isso que você tem que analisar. Usando o ângulo complementar, como visto anteriormente, nós temos que utilizar a equação de força resultante ao quadrado igual a força 1 ao quadrado, que no caso vai ser o P ou o Q, mais força 2 ao quadrado menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo. Então tá aí a nossa equação, substituindo os valores em seus respectivos lugares, nos dará o valor da resultante como sendo 97,73 newton. Mas isso é apenas o valor da resultante, ou seja, a intensidade, o módulo. Agora nós precisamos calcular a direção e o sentido através da lei de seno. Então, aplicando a lei de seno agora, o
que nós precisamos observar ainda nessa figura aqui, ó? Nós temos que seno de A dividido por Q é igual a seno de B dividido por R. Mas por que isso? Se a gente resgatar lá em trigonometria, triângulo, retângulo, a gente vai lembrar que quando falamos de seno, estamos nos tratando a cateto oposto, correto? Seno é cateto oposto. Ou seja, se eu olhar o ponto A e observar que o ângulo alfa está relacionado ao meu ponto A, ó, o ponto A está aqui, o meu ângulo alfa está relacionado ao ponto A. Quem é o oposto de A? O oposto de A não é essa força aqui, ó. Está o oposto de A. Ou seja, o oposto de A é 60 newtons. É a letra Q. Por isso que está seno de A sobre Q. E se eu olhar em seno de B, que é esse outro ponto aqui, nós temos essa informação do ângulo. O ângulo nós descobrimos já. E quem que é o oposto a esse ângulo? O oposto a esse ângulo é a nossa força resultante. Então, por isso que aqui está seno de B sobre a resultante. Substituindo os valores nessa equação, ficará dessa forma. Seno de 155, né, vezes 60 dividido por 97,73. O que nos dará uma resposta do ângulo A, que é esse pedacinho aqui, ó, ângulo A, que é esse pedacinho que eu estou passando o mouse, de 15,04. No entanto, essa não é a nossa resposta final, porque esse 15,04 é apenas esse pedaço entre a força P e a força resultante. Por isso que é importante observar o ângulo que está partindo da nossa referência, ó. O ângulo que está partindo da nossa linha de referência é 20. Então, para descobrir esse ângulo alfa, basta pegarmos os 20 da referência mais o pedaço do ângulo que descobrimos agora. Ou seja, 20 mais 15,04 nos dará a resposta do ângulo alfa de 35,04 graus. Perfeito? Bom, esse era um exercício aí simples para que a gente pudesse ver esses conceitos de lei de cosseno, leis de seno, através da regra do paralelogramo. Eu vou trazer mais exercícios para que a gente possa resolver e tirar as dúvidas aí, ok? Obrigado, espero que tenham gostado. Um forte abraço aí, pessoal.